Meus irmãos, que maravilha! O primeiro mês do ano já ficou para trás. Janeiro, já passou. Mas é verdade que para muitos de nós, os projetos ainda estão apenas no papel. Os planos ainda estão ali nos primeiros esboços da construção. As resoluções começam a realmente ganhar corpo. Bem, se a gente for analisar friamente, algumas questões que a gente propôs na virada do ano já estão pesadas demais, né? E a gente já começa a repensar se insiste ou desiste. Alguns projetos e planos podem até já ter sido abandonados a esse momento. E isso dói. Dói porque sonhar é uma coisa, desejar é uma coisa, executar é outra história. E sustentar o peso de realizar alguma coisa nova, dia após dia, muitas vezes sai muito mais pesado do que a gente podia imaginar. Há lutas e desafios que, por mais determinados, mais disciplinados, mais dedicados e fortes que nós possamos ser, nós nos tornamos incapazes de suportar sozinhos. E aqui o problema não é falta de fé, pode até ser, mas em geral não é falta de fé, não é falta de caráter. O problema é o limite humano. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar agora de manhã. Existe uma história real, impressionante da natureza, que ilustra esse limite de forma muito boa. Essa história é uma história que me tocou muito e depois, se você pediu, até te mando o vídeo do documentário sobre ela. É uma história que envolve uma baleia-orca, mas não só isso, uma baleia-orca albina, chamada iceberg, nome criativo, né? Uma baleia branca. Por ser albina, a iceberg não consegue caçar sozinha, porque eu não sei se você sabe, a orca, ela é uma baleia preta, e ela é preta para ela poder chegar rápido pelo oceano. Agora você imagina, uma baleia branca, qualquer peixe, qualquer animal, de longe vê, está vindo uma luz ali, vou embora. Ou seja, era impossível a iceberg sobreviver. E os biólogos e estudiosos do mar já acompanhavam várias vezes. Nascia quando o bebê era albino, em pouco tempo ele morria, porque não conseguia caçar, não tinha jeito. Porém, a iceberg continua vivo. Se tornou a primeira orca albina da história a se tornar adulta. Ela ainda está viva hoje, inclusive, né? Eu espero que esteja, né? Porque eu não chequei hoje de manhã, mas pelo que eu vi, ela ainda estava viva. E ela tem sido muito estudada exatamente por isso. Sabe como foi possível a iceberg ficar vivo? Você consegue imaginar? O que aconteceu para uma orca que não consegue caçar ficar viva? Passa na sua cabeça? Como que isso? Deus manda do céu um pratinho de comida para o iceberg todo dia. Não. O que aconteceu foi, o grupo de baleias que ela fazia parte não abandonou ela. E não só isso, não abandonou, mas as outras orcas precisaram ajustar o ritmo de vida. As outras orcas cercavam a presa, protegiam ali para não ter como perder, muitas vezes caçavam sem iceberg e depois dividia o que tinha conquistado com ela. Essa orca sobreviveu porque o grupo dela decidiu carregá-la apesar do seu problema. Outras trabalhavam ainda mais, caçavam ainda mais para que ela pudesse sobreviver. E eu te pergunto, você já passou por algo desse tipo? Momento que você olha e fala, eu não consigo continuar, não tenho forças. Não vai dar jeito, já tentei tudo que eu sei fazer e não consegui resultado. Quando você percebeu que sozinho não ia dar, que você não dava conta. Um tempo em que alguém precisou se aproximar de você e quem sabe até sustentar você. A verdade, irmãos, é que Deus nos criou para vivermos uma vida em
comunidade. Mas também é verdade que vivemos dias de fragilização dos vínculos. O que isso significa? Significa que uma poderosa instituição chamada família, dia após dia, continua sendo atacada, desmoralizada, destruída. Se olharmos para a instituição igreja, então, vemos muitas igrejas, sim, calorosas demais para receber os novos membros, abraçar, é placa, ganha camisa, ganha boné, você ganha tudo. Mas igrejas que se tornam indiferentes com os necessitados da própria igreja, filtrando membros para ficar apenas com os melhores. Queremos ser o time da vitória, com os melhores obreiros e os melhores membros. E isso é triste demais. O abandono emocional tem se tornado cada vez mais comum. Gente que vive cercada de pessoas, mas profundamente sozinho, sem ninguém. A Bíblia reconhece isso quando afirma que há amigo mais chegado do que o irmão. Porque nem sempre o laço de sangue é o que vai te sustentar. Quantas vezes, pelo contrário, Deus vai usar outras pessoas para te socorrer. No dia que você acha que você vai encontrar afeto, você procura a sua família e a família achou que você era um prego, por isso que te deu uma martelada na cabeça. Às vezes, é a amizade que carrega quando as pessoas falham. E talvez alguém aqui hoje esteja se sentindo mais ou menos assim, sozinho, abandonado, sem ter com quem contar, cansado de carregar tudo nas próprias costas. E se esse, meu irmão, minha irmã, se esse é o seu caso, esse texto dessa manhã é para você. Se você é alguém que tem carregado outros, que tem se desdobrado para socorrer os outros, para cuidar, para amar, para empurrar no limite das suas forças, mantendo outra pessoa, esse texto também é para você. Então te convido com o coração aberto, agora abrir a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12. Thaísa, você está com o microfone aí? Você faz a leitura do texto para mim? Tem um aqui, ó. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar que ele estava em casa. Então, muitos se reuniram ali, de forma que não havia lugar nem à porta, e Jesus lhes pregava uma palavra. Alguns homens vieram até Jesus trazendo um paralítico, carregado por 4 pessoas. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, pensando no íntimo: Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Naquele momento, como Jesus sabia em seu espírito o que estavam pensando, disse-lhes: Por que pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou imediatamente a maca e saiu à vista de todos. Com isso, todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Muito bom, muito obrigado, minha irmã. Você é maravilhosa. Esse texto, irmãos, é um texto muito bom, muito bom. A cena é simples e caótica ao mesmo tempo, mais ou menos como a gente falava lá atrás ainda há pouco. Jesus estava dentro de uma casa e a notícia se espalha que Jesus está lá.
A casa fica lotada, não tem mais espaço, não cabe mais ninguém em lugar nenhum. Nem na porta, nem na janela, nem no quintal. Você olha de longe, você sabe que Jesus está lá, mas como chegar até lá? E aí se aproxima um grupo com um paralítico. Um paralítico carregado por 4 amigos. E eles tinham um plano simples. O plano era pegar o amigo que tem uma questão e levar o amigo até Jesus para Jesus resolver. Mas quando eles chegam na hora H de ter o seu problema resolvido, eles descobrem um novo desafio. Um problema nada pequeno. A questão é, Jesus está ali, mas não dá para acessar. Não tem como, não tem jeito, não tem maneira de acessar Jesus. Acesso bloqueado, casa cheia, fila inexistente. As fichas para falar com Jesus do dia, ficha não, a senha, né? A senha para falar com Jesus já acabou. 0 chance deles conseguirem alguma coisa. Agora pensa comigo. Esse é exatamente aquele momento em que muita gente simplesmente desistiria. Tentamos, mas não era para hoje. Deus sabe de tudo, rapaz. Deus te trouxe até aqui, mas não era para curar você. Ele vai curar você uma outra hora, um outro dia. Ou depois a gente tenta de novo, né? Vai que no ano que vem a gente pega a senha. Mas esses amigos não fizeram isso. Eles olham para casa, olham para o paralítico, olham uns para os outros, e alguém tem uma ideia completamente absurda. Qual era a ideia? Subir num telhado. E a gente não está falando de telhado de alvenaria não, tá, irmãos? Subir num telhado, desmontar o telhado e, com a abertura feita, descer um amigo bem na frente de Jesus, porque não tem espaço. Se errar a mira, não consegue. Tem que ser certeiro. Tremenda cena digna de Tom Cruise em Missão Impossível. Imagina, né, o paralítico descendo assim. Entendeu? Isso é nada mais, nada menos que amor com ousadia. Isso é fé cheia de criatividade. É persistência, irmãos, que a gente pode chamar sim de persistência santa. Eles enfrentam obstáculos, dificuldades, constrangimento social, porque imagina a hora que eles estão subindo no telhado, o pessoal está vendo Jesus olhando ali, e aqueles ali, ó, subindo no telhado. E quando Jesus vê a cena, de todo o esforço, todo o empenho, vê que eles não abandonaram um amigo, o texto diz algo maravilhoso. Antes de pronunciar a palavra, Jesus vê a fé dos amigos. Jesus não vê só o paralítico que está descendo ali diante dele. Ele vê exatamente esses corações daqueles que se empenharam para levar o amigo até lá. Ele viu quem carregou, ele viu quem insistiu, ele viu quem se empenhou para fazer aquilo acontecer. E aí vem a pergunta inevitável: quem não quer um amigo desses? Você quer um amigo desse? Com certeza. Amigo que não desiste fácil, amigo que não solta a sua maca quando você precisa caminhar ainda mais, amigo que não negocia o que é essencial. Viemos ver Jesus e tu só sai daqui depois de encontrar Jesus. Amigo que quando não dá para passar pela porta, vai arrumar um jeito, seja pelo telhado, seja pelo chão, seja pela janela. É por isso que o tema dessa reflexão dessa manhã é nada mais, nada menos do que a amizade que carrega. Isso mesmo, a amizade que carrega. Uma amizade que não abandona quando o caminho fica difícil. Uma amizade que leva você até Jesus, mesmo quando você não tem mais condições. Mesmo quando o seu coração já abriu mão desse encontro. Uma amizade que entende que, às vezes, amar é literalmente carregar os outros nas costas. E é isso que o Evangelho de Marcos quer nos mostrar. Não apenas quem Jesus é, mas como Deus usa pessoas comuns para sustentar vidas, quando nem mesmo essas vidas conseguem mais caminhar sozinhas. E é assim que a gente então pode entrar no nosso primeiro ponto de reflexão
dessa manhã, aprendendo o que o texto tem a nos ensinar, aprendendo o que a Bíblia fala sobre amizade e, principalmente, como Jesus participa das nossas relações de amizade. Ponto 1, quando a amizade entra em ação. O texto bíblico que a gente acabou de ler, de Marcos 2, nos apresenta um homem que não anda, é um paralítico. Ele não anda, no texto ele não tem fala nenhuma, você não viu nenhuma fala do paralítico. Ele não falou, me carrega mesmo, me deixa aqui. Ele não falou nada. Ele não argumenta nada. Ele não pede nada. Ele simplesmente está ali, completamente paralisado. Marcos não nos diz o nome dele, não descreve a fé pessoal dele, não registra nenhuma palavra sobre esse homem. Tudo o que sabemos é que ele não chega sozinho. Por quê? Estava paralisado. Ele só aparece na história, meu irmão, minha irmã, porque alguém decidiu carregar. Senão, nem nessa história ele aparecia. Isso já é um choque para a nossa mentalidade mais moderna, que gosta tanto de frases motivacionais, e é incrível, se você tem rede social, meu irmão, você sabe do que eu estou falando, não tem um dia que você consiga acessar algo na internet sem se deparar com pelo menos uma frase motivacional. Trabalhe enquanto eles dormem, faça o que ninguém é capaz de fazer, seja o talento que você busca, seja a vitória que você deseja, e coisas do gênero. Autonomia e superação pessoal parecem sempre amarrados à motivação. Aqui o milagre começa antes de Jesus agir, irmãos. Quando 4 amigos entendem então algo simples e totalmente profundo na relação que eles tinham. Esse nosso amigo não consegue ir. Não tem como ele ir. Então, para ele ir, nós 4 temos que carregar. A fé nesse primeiro momento não aparece no paralítico. Não é ele que diz, eu preciso, ele não rogou orando dos céus, amigos para levarem. Mas esses amigos vêm. E Jesus percebe isso. O texto diz que Jesus é quem vê a fé dos amigos. Nota, Jesus ainda não tinha nem aberto a boca. Se você prestou atenção no que a gente leu no texto, Jesus ele não falou sobre a fé dos amigos. O Evangelho vai destacar para a gente que antes de abrir a boca, a fé dos amigos já estava anunciada através da atitude deles. Aqui, meu irmão, minha irmã, nessa história em particular, fé não é um discurso bonito, não é postagem inspiradora para que outros também tenham fé. Não é frase de efeito para ninguém. Fé tem forma de maca, de socorro, de carregar ferido. Tem suor no rosto. Imagina subir com um paralítico no telhado, no sol, depois de você já ter vindo de longe carregando a pessoa. É insistência no coração, irmãos. Esses amigos não esperam o paralítico melhorar, não. Quando você estiver melhorzinho, a gente te leva até Jesus. Não, eles não dizem, quando você estiver mais animado, quando a sua fé estiver sólida, a gente te leva. Nada disso. Eles agem durante a paralisia. Eles agem no meio do desafio mesmo. E isso nos confronta diariamente. Porque há momentos na nossa vida que as pessoas à nossa volta não conseguem nem orar. Quantas vezes a gente para conversar e a pessoa abre o coração, você só pergunta assim, está tudo bem? E às vezes o seu está tudo bem foi só por educação, né? Você fala, está tudo bem? Aí a pessoa, nossa, está tão difícil. E começa a falar e falar e falar, e o quanto dói, o quanto está sofrido. Pessoas que muitas vezes não conseguem nem crer mais em nada. Não conseguem caminhar espiritualmente porque não tem condição, a força foi exaurida. Não conseguem mais explicar o que está acontecendo dentro do coração delas. E é nesses momentos que a amizade bíblica não cobra performance espiritual. A amizade bíblica é uma amizade que entra em ação para carregar. Hoje, a gente repete muitos jargões bonitos, que é o evangelicalês, né? A gente vai dizer, estamos juntos para a glória de Deus. Ou como eu brinco muito aqui com aquela música que é muito bonita, muito profunda, mas praticamente é um deboche.
de tão hipócrita que é, quando a gente diz, somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados. E aí você está vendo que o irmão está com fome, e você ignora a fome do irmão. O irmão já abriu para você que ele está com uma dificuldade financeira, você tem o dinheiro parado. Não estou dizendo quando você não tem não, tá, irmão? Mas você tem o dinheiro para socorrer e você, vamos orar. Dizer, estamos junto, não significa nada. Dizer, então, o jargão político aí, né, para quem gosta de militar e tal, ninguém solta a mão de ninguém, até o primeiro barulho de tiro. Aí todo mundo sai correndo. Mas na prática, muitas vezes, é isso que acontece. As pessoas prometem estar junto, prometem socorrer, diz, não, ó, só fala comigo que eu vou ajudar. Pode contar comigo. Mas quando você realmente olha ao redor, quando você realmente precisa, você percebe que está sozinho. Porque é difícil carregar o que pesa. A sua vida tem coisas que são difíceis de carregar normalmente. Imagina, além dos seus pesos, carregar o peso de outra pessoa. Difícil é estar presente, irmãos, quando a gente percebe que o amigo não tem como ser recíproco. Sabe aquela amizade que você deu, socorreu, empurrou, carregou, e agora você cansou. É disso que a gente está falando. Como que eu vou continuar carregando quando eu estou exausto? Porque é difícil sustentar quando o outro não consegue devolver nada. Quando você só dá e acabou, não tem mais nada de retorno. Esses 4 amigos nos ensinam que a amizade verdadeira, meu irmão, minha irmã, não pode ter relação com o que a gente espera que o outro devolva. Não pode ter relação com esperar o outro melhorar para dar o próximo passo. A amizade verdadeira age justamente quando o outro não consegue enxergar, não consegue se mover. E aqui entra uma lição fundamental para nós enquanto igreja. Porque muito se fala sobre ser uma igreja saudável do século 21. Mas igreja saudável precisa entender que viver enquanto igreja, a gente vai atravessar dias em que o culto sim vai falar diretamente ao seu coração, mas na grande maior parte das vezes, desculpa te informar, tá? Na grande maior parte das vezes, não é sobre você, você não é o centro do culto. A oração não vai ser sobre você, nem por você. O esforço não é para que você viva o extraordinário. Muitas vezes, irmãos, a advertência que a Bíblia nos faz é para que nós possamos abrir os nossos olhos e nos preparar para carregar mais alguém, para socorrer mais alguém. É sobre chegar no culto cansado, porque você passou uma semana inteira sustentando alguém em oração, que está difícil se sustentar, dar suporte, caminhar junto. É sobre servir quando você também precisa ser servido. É sobre entender que no reino de Deus, às vezes você anda e às vezes você vira maca para que alguém possa andar. Porque o evangelho não é sobre quem anda mais rápido. Evangelho é sobre quem aprende que em Cristo não temos autorização para abandonar ninguém. Nós não deixamos os nossos amigos para trás. Ah, Jesus está lá. É, rapaz, ó, eu tentei, trouxe você até aqui, né? Mas não tem como passar na maca. Então, ó, fica aqui que eu vou lá ver Jesus. Não existe isso no Evangelho. E aqui o texto começa a nos preparar para o que é o próximo passo esperado de nós. Porque se carregar alguém já é algo totalmente difícil de fazer, a gente também sabe que por mais que a gente se esforce, muitas vezes o caminho até Jesus não está fácil.
não está livre. E é sobre isso que a gente vai falar no nosso ponto 2. A amizade que carrega não desiste diante de obstáculos. A amizade que carrega não desiste diante dos obstáculos. E aqui Marcos é extremamente econômico nas palavras, mas certamente preciso. Ele diz simplesmente que não tinha acesso, ponto. A casa está cheia, a porta está bloqueada, o caminho normal até Jesus está fechado, não tem como passar. Isso ficou bem claro no texto. E isso é importante, porque o texto não sugere falta de fé, não fala sobre falta de vontade. O problema aqui, meu irmão, minha irmã, não é espiritual, pelo menos não de início. O problema é logístico. Como que Jesus, tão importante, vai falar numa casa tão pequena? Gente tão humilde, lotou muito rápido. E aqui aparece uma diferença fundamental entre a fé, que é uma fé madura, e a fé que continua sendo uma fé superficial. Fé superficial é aquela fé que desiste quando o caminho padrão não funciona. Sabe aquela pessoa que começa a andar com Deus, aí quando tem um problema qualquer que seja, esse aqui não é o caminho de Deus porque deu problema. Aí você vai para um outro caminho, né? Eu já até citei aqui uma pessoa conhecida minha que ela tinha todas as religiões, né? Porque ela ia testando uma por uma até achar uma que ia sempre dar certo. E o que isso significava na vida dela? Desistência atrás de desistência. Porque nenhum caminho que você escolher vai garantir sempre que o seu desejo seja o melhor para você. Isso é fé superficial. Em contraste, quando a gente pensa, o que é a fé madura? É a fé que vai olhar, vai identificar o desafio, que fé madura não ignora o desafio, não. Fé madura vai identificar que tem desafio, mas vai pensar, não dá para chegar em Jesus, mas por onde dá? Como que a gente faz? Esses amigos, eles não romantizam a dificuldade, não. Eles não dizem, a vontade de Deus, né, que a porta estivesse fechada para você. Deus fechou a porta para salvar você de um outro problema maior. Mas também não usam o obstáculo como desculpa para abandonar o amigo. Aqui acontece algo, sim, que é espetacular nessa história. Eles improvisam. Eles sobem no telhado, eles quebram o teto, porque vai ter que reparar depois, não sei se você sabe, né? Acabou a história, Jesus curou, vamos embora, deixa a casa com um buraco aberto lá. Então, tiveram que quebrar. Abrem uma passagem onde ninguém imaginava que podia passar alguém, eles fazem esse caminho acontecer. E eles descem o seu amigo diante de Jesus. O texto, portanto, não fica aqui elogiando apenas a fé, mas a persistência criativa que eles tiveram. É fé sim, irmãos, mas é uma fé que pensa, que olha para o desafio com realmente seriedade, sabe? Não é, vai voando até Jesus. Não, é pensar como que eu consigo chegar lá. É amor que está disposto a resolver problema. É amizade que não fica paralisada diante da dificuldade do outro. E isso nos ensina algo extremamente honesto. A amizade que carrega dá trabalho. Você já teve um amigo? Tem alguém aqui que nunca teve amigo? Então, a amizade mesmo, dá trabalho. Dá trabalho. Exige tempo, exige esforço, exposição, envolve risco, que você tem que estar disponível para o outro. Ou seja, a amizade verdadeira exige intencionalidade. Guarda essa palavra no seu coração. Esses homens aqui corriam um seríssimo risco social, risco financeiro. Imagina ser reconhecido como quem matou Jesus porque jogou uma maca na cabeça de Jesus. Tinha risco financeiro, de tudo ali que eles iam ter que reparar, né? Depois do telhado, onde arrumaram corda, foi emprestado, foi alugado, como é que eles fizeram isso? Risco de constrangimento público, o que as pessoas vão falar?
Afinal de contas, alguém vai ter que resolver não só o caminho do amigo até Jesus, mas depois todo o estrago que eles fizeram até lá. Mas para eles, irmãos, isso nem está sendo relevante aqui, porque o mais importante era que o amigo chegasse até Jesus. E esse amigo valia mais do que o teto, valia mais do que a despesa que eles fizessem. Às vezes amar é sim estar disposto a quebrar o telhado, a quebrar o seu telhado muitas vezes. É sair do nosso conforto, irmãos, é apertar ali até o nosso limite, sair do que é previsível, sair do que é polido, educado, sair da disposição de eu vou apenas orar por você. Amar, às vezes, é se envolver mais do que você gostaria, doando mais do que você tem. É gastar mais energia do que você planejou gastar. É perder um pouco de controle, para que a outra pessoa não perca a vida, para que não perca tudo que está diante dela. Aqui a história lá da orca que eu falei, né, da iceberg, volta com toda a força. Para que aquele animal continuasse vivo, o grupo ia continuar se esforçando muito mais, porque tem que caçar. Imagina, uma coisa é você sustentar, dar uma comidinha para sustentar uma orca bebê. Você tem noção do tamanho de um estômago de uma orca bebê? Se juntar uns 4 estômagos humanos, chega perto da orca bebê. Imagina sustentar uma orca adulta. Quanto de caça a mais que eles tinham que fazer? Significa que cada uma delas decidiu trabalhar mais, decidiu comer menos, como expressão de amor. Foi preciso reajustar todo o ritmo da vida, mudar a dinâmica delas para caçar. Essa história dessa orca faz com que ela viva, essa história evidencia para nós que alguém decidiu pagar um preço coletivo para que ela continuasse viva. E isso confronta a nossa ideia de amor moderno, que gosta sim de frases bonitas, mas foge quando tem custo real, quando exige sacrifício, quando exige que você tenha que abrir mão de algo que é precioso para você em função da outra pessoa. Quem ama de verdade, irmãos, não pode dizer apenas conta comigo. Quem ama precisa apresentar solução. Ainda que seja uma solução imperfeita, ainda que seja solução com um custo muito alto. Esses amigos não fizeram um caminho perfeito até Jesus, mas fizeram um caminho que foi possível para eles. E isso foi suficiente para chegar diante do nosso Senhor. E é aqui que o texto nos leva naturalmente para algo mais profundo. Porque o mais bonito nessa história não é só o esforço dos amigos. Não é sobre isso. O centro da história é o que acontece quando eles finalmente chegam diante de Jesus. Esse é o ponto. E é o nosso ponto 3. A amizade leva até Jesus, mas só Jesus pode curar de verdade. Você pode ter amigos muito bons, que carreguem você. Você pode ser um amigo muito bom, que carregue o mundo inteiro nas suas costas. Mas não vai ser suficiente, nem para você ser salvo, nem os seus amigos. Quando finalmente aqueles amigos conseguem descer, o paralítico desceu ali frente a frente com Jesus, o texto chega ao seu ponto central. Jesus olha para aquela cena totalmente improvável, vê um homem ali pendurado, vê os seus amigos suados lá em cima, sofrendo para descer o amigo. E o texto diz que Jesus, vendo tudo aquilo, Jesus vê a fé desses homens. Jesus não ignora o esforço deles, ele não despreza a amizade, mas ele também não começa pelo que todo mundo esperava que ele começasse. Antes de mandar o homem andar, Jesus falou o que para ele? Olha aí para a sua Bíblia. Filho, os teus pecados estão perdoados. Aqui Marcos vai mostrar para a gente aonde estava o problema, ensinando de novo o fundamental. Os amigos resolvem o problema do acesso.
Glória a Deus pela existência dos amigos. Mas só Jesus pode resolver o problema do coração. A amizade é sim um instrumento nas mãos de Deus. Deus é quem abençoa para que você seja amigo de alguém. Deus é que nos faz ter amizade por alguém. Quantas vezes a gente já não amou alguém que a gente olha e fala assim, eu não sei porque que eu sou teu amigo. Ainda não entendi, mas foi quem Deus botou no nosso caminho. A amizade é sim um instrumento do Senhor. Mas só Jesus Cristo é capaz de salvar, de transformar, de trazer novidade de vida. A paralisia mais grave daquele homem não estava nas pernas, estava na alma. E só Jesus pode tocar nesse nível de acesso, só Jesus consegue chegar lá. Amigos podem carregar, amigos podem sustentar, podem insistir, pode abrir caminho para você seguir em frente, mas só Jesus Cristo tem poder para perdoar, não de um pecado, mas de todos os pecados. Só Jesus Cristo pode restaurar um homem, uma mulher destruído e colocar ele de pé de novo. E isso nos livra, irmãos, de dois erros muito perigosos. O primeiro é a gente seguir acreditando com todas as nossas forças que a amizade salva. E não salva. Amigos sustentam, apoiam, mas não salva. Família ajuda, mas continua não perdoando pecados. Igreja pode até acolher com todo carinho, com todo amor. Mas mesmo a igreja não transforma ninguém. Só Jesus tem esse poder. Só Ele pode fazer isso. O segundo erro grave que esse texto evidencia é achar que a amizade não importa na nossa vida. É aquela pessoa que depois que teve uma frustração, né, se deparou com alguma amizade que não correspondeu e fala, agora cortei, acabou, não quero mais saber. O que o texto está dizendo é a amizade importa, porque Deus escolheu agir por meio de pessoas, por meio de gente, por meio de vínculos, por meio de comunidade. É a forma como nós fomos criados para viver. É assim desde o começo da igreja. Se a gente olha lá para como Atos vai descrever a igreja primitiva, os irmãos repartiam tudo, os seus bens, as suas posses, com o objetivo de que ninguém na comunidade passasse necessidade. Eles investiam em missões, porque o coração acreditava que o mundo inteiro tinha que conhecer essa verdade. As boas novas de salvação tinham que ser espalhadas. Havia um sacrifício real, havia renúncia concreta, compromisso com um outro que eu nem conheço, que eu posso morrer sem conhecer, mas ele não pode morrer sem conhecer Jesus. E aqui vale um contraste bíblico muito importante. E eu quero te convidar a lembrar da história de um outro personagem, conhecidíssimo, chamado Jó. Já ouviu falar sobre Jó? Jó tem um livro inteiro na Bíblia sobre a história dele. E o livro também fala dos amigos dele. Você conhece os amigos de Jó? Está lá. Aqueles amigos, diferente dos amigos do paralítico, aqueles amigos, em vez de levarem Jó para perto de Deus, o que eles faziam? Afastavam. Ah, Jó, nega o teu Deus e morre, cara. Para com esse negócio. Eles interpretavam a dor de Jó como culpa. Ele tinha que ter feito alguma coisa e por causa de um erro pessoal, ele tinha um preço a pagar. Eles transformaram o sofrimento do amigo em acusação. Falavam muito de Deus e recursos de Deus, mas não falavam da parte de Deus. Enquanto os amigos do paralítico levavam até Jesus, os amigos de Jó o empurravam para mais e mais longe, mais e mais para baixo. Isso nos confronta com perguntas que são inevitáveis, irmãos. E a primeira delas é: que tipo de amigos você tem dado ouvidos? Quem são as pessoas que você vai buscar dica? Com quem você vai conversar quando o bicho pega? Que tipo de conselho você tem buscado quando você está com seu coração ferido? Pessoas que estão te aproximando de Jesus Cristo, te mostrando luz? Ou pessoas que continuam te afastando dele e te trazendo mais e mais problemas? Mas o texto também nos chama a olhar para nós mesmos, irmãos, no sentido não apenas como quem precisa de ajuda, mas como nós temos sido amigos que ajudam. Porque se a gente for honesto, meu irmão, minha irmã,
muitas vezes nós temos sido péssimos amigos, péssimos. Já julgamos quando a gente deveria carregar. Sabe, a pessoa começa a te contar o problema e você já começa a sacudir a cabeça. De novo, vivendo isso, de novo. Ouve. Já aconselhamos quando a gente nem ouviu a história toda. Já falamos quando a gente deveria simplesmente ouvir e, em primeiro lugar, dizer: vamos orar antes de conversar? E é profundamente simbólico, irmãos, lembrar que Jó, lá no final do texto, ele experimenta a restauração num momento muito específico da história, no momento em que ele está orando pelos seus amigos. Quando ele intercede por aqueles que o feriram, Deus vem ao seu encontro e resolve. Isso nos leva a uma conclusão extremamente libertadora, uma solução humilde de coração, porque se eu e você dependermos apenas de nós mesmos, nós vamos falhar, vai dar ruim, vai faltar forças. A gente vai falhar nos nossos projetos, a gente vai falhar com os nossos amigos, a gente vai falhar com a nossa família, a gente vai falhar com a nossa igreja, a gente vai falhar porque eu e você somos esses seres limitados, somos esses seres frágeis. Mas glória a Deus por um personagem chamado Jesus. Esse aí, meu irmão, só Jesus é o amigo perfeito, aquele que nunca abandona, aquele que não acusa, ele acolhe e ele nos orienta a como caminhar, aquele que carregou os nossos pecados até a cruz sem hesitação. Mas é exatamente por isso que ele se torna o nosso padrão de amizade. Nós não temos como substituir Jesus na vida de ninguém. Nós temos o dever de imitar Jesus na vida das pessoas. O maior ato de amizade que alguém pode oferecer não é... Ouça bem, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, presta atenção no que eu vou falar. O maior ato de amizade que alguém pode oferecer não é resolver todos os problemas do outro. Não é. O maior exercício de amizade é levar o nosso amigo até Jesus. 1, 2, 3, 20, 50, 100 vezes se for necessário. E depois permanecer ali, do lado, enquanto o Senhor faz a obra na vida do nosso amigo. Porque a amizade que carrega é sim uma amizade bonita, mas a amizade que conduz até Jesus, essa é uma amizade redentora. É uma amizade que realmente transforma o nível de relacionamento que a pessoa vai ter com Cristo. Ao longo desse texto, irmãos, nós aprendemos algo que é confrontador. Ninguém chega até Jesus completamente sozinho. A palavra chegou até você de alguma forma. Teve que usar alguém. Algum homem, mulher, foi veículo dessa mensagem. O paralítico chegou até Jesus porque foi carregado. Aquela orca da história, iceberg, vive porque o grupo decidiu carregá-la. A igreja do Senhor nasce porque Cristo decidiu carregar aquilo que ninguém mais era capaz de carregar. E agora a pergunta que fica, e ela se torna até uma pergunta existencial, né? Mas é uma pergunta que a gente precisa responder enquanto comunidade, irmãos. Porque daqui a pouquinho a gente vai ter a nossa reunião de liderança. A pergunta que fica para nós é: que tipo de igreja nós queremos ser? Porque se você parar para pensar, a nível comparativo, hoje existe muito mais igrejas do que em qualquer outro período da humanidade. Se você jogar na internet, você encontra um monte de pesquisa falando do número absurdo de igrejas espalhadas pelo mundo. Mas que diferença essas igrejas têm feito? Uma igreja de frases prontas, uma igreja que continua crescendo, florescendo e parecendo muito bonita? Ou temos o interesse de ser essa igreja, disposta a botar os feridos nos ombros e levar até Jesus? Será que a gente não tem se tornado apenas mais uma igreja de discurso correto, moral, ético, mas uma igreja com as mãos levantadas, incapazes de segurar uma maca? Porque não foi para isso que você foi chamado.
Será que o nosso interesse tem sido apontar os caminhos ou estar disposto a continuar caminhando juntos até Jesus? Porque a amizade cristã não pode ser só conveniência social. Ser amigo de verdade, como Jesus fez, é uma vocação espiritual. É decisão diária, irmãos. Ser igreja é entender que em alguns dias você vai andar firme o suficiente para carregar até 2 pessoas. Mas em outros dias, você vai mancar, você vai paralisar, e vai precisar que alguém que está próximo se disponha a carregar você. Mas se a igreja também entender que nesse processo, tanto você vai falhar, quanto os seus amigos. Então, mesmo na falha, meu irmão, minha irmã, seja o braço firme, seja o silêncio que está disposto a acolher, escutar. Seja a persistência quando o outro já desistiu, quando você mesmo está com vontade de desistir. E tudo isso só vai realmente ser aplicado, só vai realmente fazer sentido, porque Jesus segue sendo o centro dessa igreja. Senão, a gente vira um serviço de assistência social, muito bom, mas que não muda o status de ninguém diante do Senhor. Nós não somos os salvadores uns dos outros, nós somos o caminho até Jesus. Eu e você fomos chamados para ser instrumentos. Nós não curamos corações, mas levamos corações feridos até a cura. Se depender de nós, vamos continuar falhando, inevitavelmente. Mas quando eu e você levantamos os nossos olhos para Cristo, que é sim um amigo perfeito, aquele que carregou a cruz até o final, que suportou o peso do nosso pecado, que não soltou a nossa mão nem diante da morte, nós aprendemos o que significa um relacionamento redentor. O desafio que fica para nós, irmãos, é claro: não é possível ser igreja do jeito que você está vivendo, do jeito que eu tenho vivido. O desafio é: seja o tipo de amigo que aproxima todos de Jesus. Construa relações que sustentam, não relações que seguem acusando apenas. Escolha carregar, mesmo quando pesa. Decida de verdade, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, decida não soltar a maca de quem já está paralisado. Mesmo quando o caminho estiver bloqueado, pense uma solução para que a pessoa vá até Jesus. Porque uma igreja assim não vai se tornar uma igreja perfeita automaticamente, mas é uma igreja viva, é uma igreja curadora, é um lugar onde ninguém precisa fingir força, fingir estar bem. Eu achei o máximo quando chegou lá atrás, a Rosa, quando pediu para orar por os enfermos, ela começou assim: vou pedir ao nosso pastor para orar pelos enfermos, né, porque eu estou com a saúde assim, a irmã Nancy está com a saúde assado, a irmã Sandra está com a saúde assado. Aí começou a falar um por um, porque está todo mundo com dificuldade, todo mundo precisa do Senhor. Essa é a nossa vida. Ser essa igreja saudável é ser um lugar onde ninguém precisa fingir nada. A gente pode falar: estou com problema, estou com dificuldade, estou com doença. É um lugar onde sabemos que nunca mais estaremos sozinhos diante de qualquer desafio que vier. E isso, irmão, sem dúvida, é uma fagulha do céu no nosso meio. No mundo de pessoas que só vivem para si, você foi colocado numa família de verdade. Então eu preciso evidenciar para aqueles que não são membros da nossa igreja, que você não deve vir para a nossa igreja achando que é perfeita, não. Sinto te informar. Membros da igreja, levantem a mão se vocês acham que a nossa igreja tem problema. Teve gente que levantou as duas mãos, vou chamar no conselho, era para ser uma mão só. Entendeu? Pegou pesado. Nós não somos uma igreja perfeita, mas se o seu coração também estiver em Cristo, você pode vir convicto de que eu não sou perfeito, pastor Paulo não é perfeito, a igreja não é perfeita, mas o dono dela é.
Ele é infalível, meu irmão. Ele fez tudo que era impossível por mim e por você. Ele fez isso para que a gente pudesse viver como uma comunidade de amigos. E é nos méritos de Jesus Cristo, nosso verdadeiro amigo, que nós continuamos tendo nossos pecados perdoados dia após dia. E irmãos, nós temos família para caminhar junto. Isso é ser uma igreja saudável. Às vezes, chorando, porque sofremos, porque está doendo. Chorando junto, mas muitas vezes sorrindo, celebrando o que o Senhor tem feito no nosso meio. Eu convido você a fechar os seus olhos, porque continua existindo amizade que carrega. Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o nosso melhor amigo. O Senhor é um amigo infalível, perfeito. O que o Senhor fez não se compara a nada que nenhum amigo possa fazer na nossa história. Mas ao mesmo tempo, Senhor, o Senhor ainda continua usando homens e mulheres para nos abençoar, para nos resgatar, para nos carregar. Mas, Senhor, muitas vezes o Senhor tem nos colocado nessa posição para carregar, para sustentar, para amparar. Senhor, nós te pedimos que o Senhor não permita que a gente se iluda na nossa força, para que o nosso amor pelas pessoas ao nosso redor não seja tão grande, Senhor, que a gente comece a simplesmente abrir mão da nossa vida em favor de alguém. Mas, pelo contrário, que mesmo quando a gente faça isso, seja sempre para levar a pessoa até o Senhor. Não nos deixa, Senhor, assumir o papel de salvador de ninguém. Nós somos incapazes, Senhor. Nós somos fracos, somos limitados. Como a gente falou em vários momentos aqui, a gente não consegue nem salvar a nossa própria alma. Então, Senhor, desperta o nosso coração. Enche-nos de autoridade do céu. Enche-nos de força do Senhor, para que toda e qualquer pessoa que o Senhor coloque no nosso caminho, para que nós carreguemos, para que nós sustentemos, seja sempre a oportunidade de levarmos até o Senhor, porque o Senhor é quem tem poder para fazer a diferença. Que assim, Senhor, as nossas famílias conheçam e vivam aos seus pés. Que assim as pessoas ao nosso redor, nossos amigos, nossos vizinhos, todos encontrem no Senhor a tão sonhada salvação. Em nome de Jesus. Amém.